Oiê, sejam bem-vindas a mais um episódio de Wonder Woman, podcast sobre aventura, coragem e inspiração feminina. Meu nome é Laís Queiroz e meu objetivo aqui é mesmo inspirar vocês a explorarem o mundo enquanto exploram a si mesmas com as minhas histórias e as histórias das mulheres incríveis que passam pelo meu caminho. E hoje vocês vão conhecer a Giovana. A Giovana é aquilo que define bem uma viajante. Sabe aquela pessoa que não se contenta em ficar no rasinho da piscina? Não, não, não. A Giovana, ela mergulha, ela gosta de fazer uma imersão cultural por onde ela passa de maneiras bem únicas, bem autênticas. Uma das histórias que me marcou foi a de quando ela, em busca da sua essência, planejou um sabático, planejou uma viagem incrível, mas que não aconteceu por causa da pandemia. E ela se viu obrigada a voltar para suas raízes, a voltar para o Brasil. E na Bahia, ela conheceu um pescador e começou ali uma história incrível de amizade, de confiança. E ela acabou reformando a casa desse pescador e morando numa reserva em Trancoso durante 2 anos. Essa é só uma das histórias da Giovana. E ela também é muito ligada a empoderamento feminino. E a gente também falou sobre outras questões que envolvem ser uma mulher viajante. Eu tenho certeza que você vai amar conhecê-la. Eu espero que você se inspire com essa história. E let's go! Oi, Gil! Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo ótimo. Dormiu bem? Muito. É? Eu tava com saudades. Eu também. Eu e a Giovana, gente, a gente se conheceu faz o quê? Uma semana? Uma semana, praticamente. Tão pouco, mas parece que já tem muito tempo, porque a gente já compartilhou muitas histórias em comuns, muitas histórias que a Giovana tem, e a gente estava conversando na cozinha do apartamento onde ela tá ficando, ela me recebeu lá, super querida. Antes da gente se conhecer pessoalmente, porque a história é o seguinte, a gente tem amigas em comum, e quando eu comecei a minha viagem na Tailândia, uma amiga falou: Nossa, a minha amiga Giovana tá aí também. Vocês precisam se conhecer, porque vocês vão se amar e tal. E aí, na hora, eu conectei com a Giovana, adicionei ela no Instagram, mandei uma mensagem. E desde então, a gente tem tentado se encontrar, porque a gente está fazendo meio que a mesma rota. Só que ela tá um passo à frente do meu. Então, a gente estava Você tentando. perde por poucos dias. Isso. E aí, quando você chegou na Indonésia, que não era seu plano, né, que você Isso, estava para exato. trás na rota do Sudoeste Asiático. É, E aí, quando você chegou na Indonésia e não era seu plano, eu falei: não, não é Agora- possível. Agora, e não era nem meu plano também. aí, Então, era para acontecer. era para acontecer. Exato. Maravilhoso. Aí ela chegou em Bali, eu tinha acabado de sair de Bali, tinha chegado em Lombok. Eu falei, bicho, a gente vai ter que se encontrar. Esquece. Ela falou, calma aí que eu tô chegando. Espera aí. E aí ela me recebeu na casa dela, que ela tá ficando aqui em Kuta, é uma cidadezinha no sul de Lombok. E a gente conversando, cara, a Giovana tem tantas histórias incríveis que eu falei, cara, você precisa ser minha próxima Wonder Woman. E aqui estamos, né, Gil? Muito prazer, tô muito feliz de estar aqui. Que bom, Obrigada. que bom. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre a sua trajetória até aqui, né? Como é que você veio parar aqui na Indonésia? Bom, eu comecei a viajar nessa temporada, fazem 10 meses. Saí do Brasil em final de abril. Dessa vez, eu fui seguindo sonhos, fui seguindo coisas que estavam na minha caixinha de sonhos e que eu ainda não tinha realizado. Então, tem sido uma viagem bem diversa. Eu moro na Bahia, em Trancoso, e aí eu comecei pela Amazônia, fui para lá, fiquei umas 5 semanas explorando, fiz a viagem de barco entre Manaus e Belém. Uau. E foram 5 semanas, né? Leva 7 dias entre Belém a Manaus, mas aí eu parei em Santarém, Uau. foi bastante tempo em Belém, aí depois parei em Santarém e depois um tempo em Manaus. Uau. E foi muito incrível. E aí, depois disso, porque né, que eu perguntei como eu cheguei aqui, fui para a Europa com a mesma mala que eu tinha saído, nem tinha muitos planos. Na verdade, as coisas foram acontecendo, eu fui seguindo meu coração. Um dos meus objetivos para esse ano era melhorar meu italiano, eu venho de família italiana. E apesar de já ter estado na Itália várias vezes, nunca tinha tido tempo de verdade lá. Então, peguei a oportunidade e falei, quer saber, é agora.
E aí fui para a Europa, visitei um amigo, visitei outro amigo, fui para Itália. Na Itália fiquei uns 3 meses. E aí aí depois um pouco de Espanha para vir para Ásia. E aí fazendo essa rota do Sudoeste Asiático, fazendo 5 meses também. Tá sendo maravilhoso. Cara, que incrível! Você já falou muita coisa legal que eu fiquei curiosíssima para entender melhor essa sua viagem pelo norte do Brasil. É uma região que eu não conheço, infelizmente, ainda. Então, eu tenho muita curiosidade de entender mais sobre esse nosso canto, né? Nossa cultura, nossas peculiaridades nessa parte do Brasil. Como que foi para você ter essa imersão lá? Esse passeio de barco é famoso, não é? Muita gente faz. Porque a Amazônia, ela é muito mais fácil fazer os caminhos através, né, de uma cidade para outra de barco, porque não tem tanta estrada. Então, as estradas são os rios, então é como os locais se locomovem de um lugar para o outro. Então, uma viagem bem comum entre eles é incrível, porque é um emaranhado de redes. Às vezes eu peguei um barco que estava muito cheio, outro barco que não estava tão cheio. O norte é extremamente rico culturalmente. Foi assim, surpresa atrás de surpresa. Eu comecei pelo Pará, e o Pará é impressionante. São tantos tipos musicais, são tantos rostos diferentes. É maravilhoso, é muito, muito fantástico. Fiquei fascinada pelo Pará. Visitei a Ilha do Marajó, que tem uma história longuíssima. Acho que assim, tem coisas arqueológicas lá que remontam, sei lá, de 4.000 anos, 3.000 anos. Então, são civilizações antiguíssimas. Já se sabe, né, que a Amazônia tem civilizações super antigas. E a Ilha do Marajó é um dos pontos principais. É um lugar muito rico. Eles têm um tipo de cerâmica específica, que da arte marajoara. E aí lá eu gosto muito de cultura, gosto muito de cultura local e descobrir as diferenças. Na verdade, acho que o que me move em termos de viagem é conhecer o que conecta o povo entre o mundo, né? Tantos sabores, tantas cores diferentes. E acho que o que move minha curiosidade é exatamente juntar essas peças pouco a pouco, não que a gente, sem pretensão, né? Mas dentro de si, dentro da sua própria perspectiva. Adoro. Então, e como o meu interesse é por cultura, eu sempre encontro alguma coisa que eu acho interessante e me agarro, entre aspas. E o que foi lá que você fez? Foi esse ateliê exato, esse ateliê de cerâmica que é um casal que são os idealizadores, eles estão nesse projeto há 20 anos. E aí eu que, né, viajando de mochila, cheguei lá e perguntei se eu podia ficar com eles. Por sorte, eles tinham um quarto lá dentro do ateliê. E aí eu fiquei pelo menos uns 4 dias dormindo num quarto em cima do ateliê e acompanhando o dia a dia deles. Que legal. Eu acho que a Giovanna é aquilo que define bem a diferença entre um turista e um viajante. Eu gosto muito dessa analogia e as histórias que ela tem, ela sempre está conectada à imersão local dessa forma, de uma maneira bem autêntica, despretensiosa. Sem muito planejamento. Sem planejamento, de repente você está cozinhando com as mulheres girafa da Tailândia, né? Que tem essa história também, que a gente pode contar. Mas eu acho isso super interessante, porque é uma forma muito diferente, assim, você não vê muita gente viajando dessa forma que você viaja, mesmo as pessoas que fazem mochilão. Sim, verdade. Porque é muito mais simples. Você tem que encontrar os caminhos e se colocar fora da zona de conforto. E por isso que eu digo que é mais simples você, né, quando você pega um hostel e vai seguindo. Porque hoje em dia o turismo tem crescido muito e a estrutura para o turismo ela te coloca num caminho, numa trilha. E aí é muito mais simples seguir essa trilha. Então, sair da trilha, você precisa sair da zona de conforto. Então... Por que você gosta de sair da trilha? Porque me interessa a vida não encaixotada.
Me interessa a vida não padronizada. Então, acho que é por isso que eu busco essas experiências. Óbvio que você precisa ter a disposição de se encontrar com o desconhecido e talvez não ter internet. Então, para quem está digital nômade, e a segunda fase da minha viagem, eu tô mais focada em trabalho, por exemplo, está mais difícil sair da rota. Tudo bem também, porque tudo são fases, são momentos. A dinâmica da nossa vida, ela muda o tempo todo. E às vezes a gente pode se dedicar mais a algumas coisas e outras. E tá ok. Sim. Mas você faz questão ali de incluir isso nas suas viagens, né? Quando você consegue. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu gosto de fazer é viajar o mais simples possível. Porque quando você está nessa trilha turística, você está um pouco blindado a respeito do contato, né? As pessoas locais estão ali fazendo o trabalho deles, estão na rotina deles, eles, quando estão interagindo com vocês, estão trabalhando. Intervindo, né? Então eu gosto muito de comer em lugar local, em não dormir, às vezes, em hostel, não dormir, procurar acomodações alternativas, voluntariado, ou homestay que não tem cara de acomodação turística, porque aí você realmente troca com eles num outro lugar, e isso te abre oportunidades para experienciar outros lados das histórias. E você disse, né, que gosta de viajar dessa forma, de uma maneira mais simples, mas nem sempre foi assim. Por que você acha que você deu essa mudança no seu estilo de vida? Porque eu sei que você trabalhava antes em Copenhagen, numa empresa de moda, tinha uma vida completamente diferente dessa que você tem hoje. Você pode contar para a gente um pouquinho dessa sua trajetória? Porque você disse que mora em Trancoso, mas é de São Paulo. Sou de São né? Paulo. Vamos conectar os pontos. Eu sou de São Paulo, morei lá até os 25 anos. E como uma paulistana, você mal vê a árvore crescer, né? Você nem sabe como é que elas crescem. O que comem. O máximo que a experiência é o experimento do feijão. Tem escola? Jura? Aí você fala, uau, cresce feijão. Isso é tipo quase o máximo que você experiencia. Quando você vai andar de bicicleta, você põe a bicicleta no carro, vai até o parque, tira a bicicleta do carro, dá uma volta no parque, põe a bicicleta no carro de novo. Vai voltar para casa. Então, mas quem é nascido lá não percebe. Para quem é nascido lá e em outros lugares também, isso é a vida, né? E eu sempre tive uma alma de exploradora, e aí me faltava referência para o que é ser exploradora e como sair da caixa, quando você vive dentro de tantas caixas. E aí, ao longo do tempo, eu sou economista, e da economia encaminhei para o lado da moda. Aí fui fazer um mestrado em Londres, mas também super na raça, nada muito patricinha, também na luta. Aí depois desse mestrado, fui morar na Dinamarca e acabei me conectando com uma empresa que eu trabalhei por 4 anos, Fashion Buyer. O que faz uma Fashion Buyer? O Fashion Buyer faz a estratégia de produtos e marcas, né? Faz a seleção de marcas e a estratégia dos produtos de cada marca. Então, eu administrava mais de 50 marcas de acessórios masculinos e femininos dentro de uma loja de departamento em Copenhague. Foi uma experiência muito rica, porque era um dream job, né? Essa coisa para quem quer trabalhar com moda. Corporativo e tal, na Europa. Não, eu trabalhei legal. A Rachel, né, do Friends, a Rachel do Friends era fashion buyer. Não que isso faça seu dream job, mas dentro tem do lugar da moda, é porque você faz as viagens de Fashion Week, né? Você viaja para fazer as compras. Então, você tem um budget e o seu trabalho é gastar esse budget. Com estratégia, com análise, com várias, né, coisas que... E viagem. E aí você viaja e é recebido nos showrooms das grandes casas de moda do mundo. Então tem uma parte esse glamouroso. Indo lá, e também na moda, desde que eu comecei meu caminho na moda, também sempre me inspirou muito
trabalhar com mulheres fortes. Então, eu acho que a minha história com o empoderamento feminino começa ali, porque antes de entrar na moda, eu trabalhei no mercado financeiro e no varejo, e eu tinha diretores, gerentes, todo mundo era homem, tinha muita pouca mulher em cargos de liderança. Você não podia expressar a sua feminilidade, porque você estava ali, né, naquela coisa de escritório, e você tinha que fazer a máquina girar. O seu lado feminino, os seus interesses femininos não cabiam naquele lugar. E aí, quando eu entro para a moda, todas as minhas gerentes, todas as minhas CEOs eram mulheres poderosíssimas. Engraçado essa troca, né, de economia para um mundo totalmente masculino. Sim. Para moda, fez assim. Exato. Legal. Isso me inspirava muito a seguir minha carreira na moda, porque eu olhava para os lados e eu via aquelas mesas de mulheres tomando decisões importantíssimas, budgets de às vezes milhares, às vezes milhões, e era tudo a gente que decidia. Então, essa experiência foi incrível, porém... E aí? Exato. E aí eu me vi morando, estava 4 anos na Dinamarca, crescendo, e a Dinamarca é um lugar que está entre o 0,3%, né, dos países escandinavos. Eles realmente têm um modo de enxergar a vida e as dinâmicas do mundo de uma maneira bem diferente, inclusive da Europa. Quem mora na França não tem nada a ver. não sabe o que é viver uma vida escandinava. Os padrões da mentalidade mesmo, do que é esperado de si como um cidadão, é completamente diferente. Deve ser incrível, não? É incrível. E isso me mudou muito. Porque te traz muita estabilidade financeira, mental. Não só financeiro, né? Tipo, é todo um conjunto. Mas é um conjunto. Quando eu me mudei para a Dinamarca, eu achava engraçado, porque como brasileira, a gente via aquelas coisas de o dinamarquês, ou sei lá quem, o finlandês é o país mais feliz do mundo. E aí você, brasileiro, terra do samba, você fala assim, você está de brincadeira comigo, né? A gente é o mais feliz do mundo. Mas na Dinamarca eu aprendi que felicidade tem muito a ver com paz de espírito. Você sabe que sua tia, seu avô, seu primo, ninguém está passando dificuldade. Você não vai ser assaltado. As janelas das casas são muito grandes e baixas, então você passando na rua, você vê dentro da casa das pessoas com a maior naturalidade. Isso porque não deveria... Qual o problema de você ver o que eu tenho dentro de casa? Porque você deveria ter acesso às mesmas coisas. Então, não tem nada para esconder. A gente é uma realidade que a gente não consegue nem alcançar. Assim, vindo do Brasil. Até na Inglaterra, exatamente. Não só do Brasil, mas é porque como a gente tem mais disparidade econômica e social, isso é uma coisa muito longe da nossa realidade. Não, até na Inglaterra é tudo fechado, tudo secreto. Você pode entrar aqui, não pode entrar ali. E na Dinamarca é o oposto. Os lugares são para todos. Você pode entrar no Noma, que é considerado o melhor restaurante do mundo, de Havaianas. E ninguém vai te estranhar. Então, não tem esse olhar de discriminação. O que você veste não te define. Interessante. É muito interessante. Que legal. E aí, nesse período na Dinamarca, me trouxe muito uma mudança de olhar sobre a vida. E também toda essa paz de espírito que você tem vivendo lá te permite pensar fora da caixa, te permite pensar em outras coisas. Né? Não é à toa que eles são tão bons em design de cadeiras. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Passam 8 meses do ano no inverno. E dentro de casa, então... Pouquíssimos problemas para resolver, porque a maioria das coisas estão resolvidas, né? O básico está resolvido. Então, deixa eu pensar... E aí, você se dedica muito mais a hobbies. Você se dedica muito mais a interesses... A interesses pessoais. Então, aí, quando você abre também uma caixa para você procurar os seus próprios interesses, procurar o que te move. Mas eu acho que você falou tudo, que a gente precisa do básico primeiro, do básico bem feito, do bem-estar, para a gente poder começar a pensar, a fazer coisas que a gente nunca fez antes. É sempre assim.
né? Só que a gente precisa primeiro de uma estrutura. Isso é verdade, não dá para romantizar, né? Não. E eu acho que até por isso que você estava se sentindo tão bem ali, estava tudo tão bem que você quis, de repente, Exato. sentir o outro lado da coisa, foi isso? Total. Também tem os lados mais difíceis dessa dinâmica, que é a previsibilidade, tudo muito previsível, tudo muito organizado. E aí eu senti uma hora, bom, que eu, né, no meio desse processo, eu me envolvi com alguém que era um aventureiro de primeira e me inspirou muito a me reconectar com lados meus, caixinhas minhas que estavam adormecidas. E aí eu ficava lá naquela previsibilidade, naquela segurança, e desafiada de alguma maneira. E sempre tem um turning point, uma faísca ou de alguma coisa que acontece que faz a sua visão mudar e te dar coragem para dar passos. Pode ser um filho, pode ser alguma mudança drástica de alguma coisa, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade que te inspira, alguma coisa te move. Porque o ser humano ele é movido a exemplos. Então eu que estava ali naquela caixa, estava toda organizada, toda dinamarquesa, já vivia na Dinamarca. Ele era dinamarquês? Não. Tá. E eu estava naquela caixa e aí chega essa pessoa na minha vida e fala assim, mas o que você está fazendo nessa caixa? Bora sair. O que você está fazendo nessa caixa? Bora sair e aí comecei a experienciar, né, viajar em algumas viagens que a gente teve junto, a fazer essa rota que era fora da rota tradicional. E aí eu olhei e me vi, não só gostei. Você se viu, você... É como se Como você pertencesse. Totalmente, um senso de pertencimento muito grande. E como se você tocasse partes de, né? Você tocar alguma coisa que te pertence. E aí foi que em 2018 eu comecei ainda trabalhando, saí da Dinamarca em 2020, 2018 eu comecei a planejar o meu novo mundo, que ia acontecer em 2020, e mal sabia eu que o universo estava com o mesmo planejamento dele, também queria um mundo novo para si. Você. Não, para si, né? Que veio uma pandemia. Pandemia. Ok. Então eu não sabia que eu estava na mesma agenda. Nossos calendários estavam... Ela estava cheia de planos, o universo também. Falei, quem vai ganhar? Quem vai ganhar essa? Ok, então você começou a se planejar para fazer um sabático? Exato. Eu comecei a me planejar financeiramente, porque acho que a gente está aqui falando para mulheres viajantes, então é legal falar, né, disso também. Porque em algum momento, né, antes de 2018, eu sempre tinha tinha dinheiro suficiente para viver alguns meses e logo precisaria de um emprego. Então eu me programei por um ano e isso não me daria a liberdade que eu estava procurando. Então, eu comecei a me planejar em 2018, comecei a guardar dinheiro para, em 2020, ter guardado o suficiente para que me desse pelo menos um ano e meio de flexibilidade para encontrar novos caminhos nesse meu novo mundo. E aí foi indo. Qual que era o seu plano? Bom, e assim, para falar a verdade, aqui falando com uma comunidade de mulheres viajantes, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer, como eu ia fazer, o que podia acontecer. Eu tinha já saído do país, mas tinha ido para uma outra cidade. Nunca tinha saído para uma rota de descobrimento, né? Óbvio que tem outros descobrimentos que você tem quando você muda de uma cidade para outra, de um país para outro. Mas você nunca tinha viajado, Se colocado na estrada sozinha, dessa maneira. Eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer e eu estava assim esperando muito essa outra pessoa me ajudar, me guiar, porque ele sabia. Só que em 2019 o relacionamento acaba e eu que já estava queimando por dentro, que já tinha me conectado com essa versão de mim e que já tinha encontrado muito mais propósito em outro lugar que não era aquele lugar que eu estava agora, que já estava queimando por dentro e estava totalmente perdida e sem coragem. Na hora que o relacionamento terminou,
O que eu não tinha coragem de fazer sozinha, vai sozinha mesmo, porque agora não vai para trás, não. A coragem se cria, cara. Ela realmente se cria. E às vezes são esses empurrões que o universo nos dá que fazem a gente ir. Fala, cara, você dá conta, cara. E é olhar para trás também, olhar para nossa própria história e ver quantas coisas a gente superou na nossa própria vida. É uma universidade, é um curso, é um emprego, é um esporte. Você fala, eu consigo lembrar dessas coisas, né? Exato. Quando eu estava para sair da Dinamarca, eu estava largando um emprego, uma vida perfeita, um emprego super estável, amigos maravilhosos. Ficava em casa, eu me queimava por dentro. Eu falava, Giovana, você está enlouquecendo. Não é possível, você está enlouquecendo, você está enlouquecendo. Aí eu sentava, falava, e aí eu lembro que o que me dava força naquele momento era olhar para trás e falar, não, eu já fiz essa mudança, eu já fiz aquela mudança, aquela outra, e estamos aqui, e tá tudo bem. Essa é só mais uma. Essa vai ser mais uma e vai ficar tudo bem também. Então, isso a gente às vezes esquece da força, né, que a gente tem dentro da gente. A gente perde perspectiva. O medo às vezes também toma conta. É real, né? Vários pensamentos e ansiedade. Lógico. Isso tudo é normal, mas que a gente tem a nossa força ali muito bem. Exato. Não, e nós como mulheres, né? Tudo a gente tem que fazer, acho que se provar 3 vezes, né? Nas situações, até para a família, para os avós, para no emprego, em ciclos sociais. Então, e a gente não percebe o quão guerreira nós somos, às vezes, por não dar valor e não ter essa perspectiva. Então, naquele momento, o que me deu muita força era olhar e falar assim, não, eu já larguei São Paulo uma vez, eu já larguei Londres uma vez, e sempre na força e na coragem. Sempre na força e na coragem. E estamos aqui, e tá tudo bem. Eu olhava e, cara, eu não faço ideia do que vem pela frente, mas vai ficar tudo bem. Quando você fala na força e na coragem, você é uma pessoa que sempre teve que se virar para realizar seus sonhos? Ou teve apoio da família? Ou veio de uma situação mais privilegiada? Eu acho assim, eu tenho uma família incrível, mas que tiveram muitas dificuldades, como 90% do Brasil. E eu precisei ficar independente desde nova, assim. Eu acho que enquanto eu fazia faculdade, já trabalhava em período integral, estudava de noite, trabalhava em período integral. Quando fui fazer mestrado também. Então, a vida do brasileiro é de muito trabalho, né? Tá sempre tendo que lutar por estabilidade, por essa paz né? Por essa. Então, para mim não foi diferente, mas eu sempre a curiosidade e a vontade de expandir a minha própria experiência de vida sempre me moveu. Às vezes me colocava e uma curiosidade de me ver em situações diferentes. Você é curiosa. Você é uma pessoa que tem senso de curiosidade. Normalmente pessoas assim. Sim. É isso. Gosto de Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu gosto daquilo, né? Deixa eu ver como é que é isso. E ter morado um ano aí e depois, né, acabei durante o meu sabático fui morar numa casa de pescador onde eu morei sem eletricidade, sem água corrente por 1 ano e meio. Também faz parte dessa experiência de versões. Pois é, e agora a gente vai falar sobre essa história, querida, porque essa história, ela não vai passar despercebida aqui não, tá? Vamos lá. Então, para a gente chegar nessa história, a gente precisa voltar um pouco do prático, né? Exato. Aí eu me planejando para o meu novo mundo em 2020. Meu desejo inicial era eu tinha uma vontade de fazer uma rota, fazer uma jornada como essa aqui que a gente está fazendo, de mudando de países, era fazer a Rota da Seda. Então, eu ia viajar do Irã até a China, através da Rota da Seda. E aí, 2 dias antes da minha passagem para o Irã, tinha essa febre acontecendo. Essa gripe, esse negócio que ninguém estava entendendo o que era. Logo ali onde você queria ir? E aí, 2 dias antes, eu estava ainda... meu voo era no domingo, eu estava no escritório na quarta. Foi tipo quarta. Eu ia sair do escritório na sexta, porque no domingo eu ia embora já. E aí, na quarta, eu lembro que apareceu uma notícia. Eu estava acompanhando as notícias, estava me preparando. Nos últimos dias tinha tido umas 10 despedidas. Tava todo mundo já... Gente, indo com respeito.
Foi muito pegadinha. Mas a vida é uma pegadinha, pessoas. É assim, não tem a mínima dúvida disso. É. Mas, e aí eu tava assim, já tinha tido 10 despedidas, já tinha aberto meus planos, comecei a contar histórias antes de começar o sabático, e aí, né, eu já vinha planejando há muito mais tempo, mas uns meses antes de começar, mostrei minha parede com várias com as referências, parecia uma parede de serial killer. Aham. E ninguém acreditando, né? O que tava acontecendo, falou o quê? Mas como a vida é uma pegadinha, Não embarcou. não embarquei. Primeiro Logo caso, na rota não, dela, ela escolheu a nada. rota certinha que o universo também escolheu para começar. Foi impressionante. 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 Ela tá falando do Covid-19, a gente não citou aqui, mas só para deixar claro. Menos de 24 horas o país estava fechando e a passagem foi cancelada. Então, daquele momento, bom, tudo que eu tinha planejado durante um ano caído por água abaixo. Nossa, imagina o seu sentimento, cara, de frustração. Eu não tinha muito o que fazer, né? Porque eu tinha escolhido um país difícil para começar. E eu já vinha brigando com a família, porque o Irã sempre tem alguma coisa que acontece lá. Então, tipo, em janeiro, eu ia em março, já era um país difícil, controverso e tudo mais. 5 meses antes tinha acontecido um incidente de um assassinato de alguém dos Estados Unidos e tal, que quase que culminou numa guerra. E aí, família, mãe, né? Não, você não pode ir, você não pode ir, você não pode ir. Então, quando deu o Covid, eu já tava assim, de me rendo. Me rendo, tá bom. Eu falei, ok. Minha amiga me mandou uma mensagem, ela falou, Giovana, se você continuar, daqui a pouco vai aparecer o Godzilla no Irã. Então, relaxa, vamos comer uma pizza hoje à noite. Fica aqui quietinha, vai. Vai lá pro vamos comer pro fim do mundo. Vamos comer uma pizza. Eu reuni amigos naquela mesma noite. Para decidir para onde eu ia, porque eu estava queimando por dentro e ficar não era uma opção. Já tinha me demitido, né? Ia no dia Você ia para algum lugar? Eu tinha posta. Eu tinha, não é que eu tinha que ir, mas dentro de mim eu tinha que ir. Então já tinha me desfeito do apartamento, do emprego e tudo. E dentro de mim eu estava nessa queimando, que era como eu me sentia de verdade. E aí a gente sentou para comer uma pizza, todo mundo. E eu pensava, né? Eu olhava para essa jornada que eu ia fazer, eu falava, e quando acabar, o que eu vou fazer? Eu não fazia a mínima ideia. Né? Eu falei, quando eu chegar na China, o que eu vou fazer? Não faço a mínima ideia. E aí eu falava, talvez eu podia ir para a África e fazer outra rota. Né? Eu queria viajar de Madagascar a Namíbia. Você tinha um plano A e um plano B ali. Eu tinha, tinha um plano pós, assim, um plano pós. Tá, entendi. Então, quando isso aconteceu e a Ásia estava com essa história do Covid iniciando, meus olhos se voltaram para a África. E aí, olhando lá em Madagascar, é uma ilha grande, com pouca infraestrutura, que se fala francês. Zero minha língua francesa. Falei, não sei. Eu tinha tido uma experiência viajando na África uma vez antes, viajando bem local, que foi com essa pessoa que me... Para onde? Tinha ido para Tanzânia, passado 20 dias. Bem roots, viajando, fazendo self-driving safari. Tinha tido essa experiência, mas nunca sozinha na África. Então, não me senti segura naquele momento. Chovia também no Madagascar. Aí olhei para Moçambique, que era um lugar que eu queria muito ir. Só que Moçambique é meio como o Brasil, mais inseguro, um pouco mais violento. E aí tinha o Malawi, que era o The Kind Heart of Africa, o país com o coração mais quente da África. Pessoas mais calorosas? Mais gentis. Ok. São muito acolhedores. Okay. O Malawi é um dos 3 países mais pobres do mundo, menos desenvolvidos do mundo. Então, o senso de comunidade é muito forte lá. Passei 2 meses lá. Um dia na capital, fui para o lago. E aí, no lago, eu peguei uma acomodação simples. Tinha uma piscininha diferente para o lago. E aí vinham as crianças brincarem, conversar, querem... E eu falei... E aí eu me vi lá, um dia ok, 2 dias ok, anda para um lado, anda para o outro, piscininha, Falei,
Aí eu falei, meu, não vinha, não é meu propósito ser a garota da piscina. Não vim aqui para ser a garota da piscina, que sabe, a turista que tá na piscina ali de férias. E aí eu tinha conhecido um artesão de praia e ele tinha convidado para jantar com a esposa dele. E nesse jantar eu falei, eu queria morar numa casa de local. Como é que eu faço? E ele falou, Giovana, isso aqui não é muito comum aqui, mas eu posso perguntar para os meus pais. Vou ver com eles. Nunca aconteceu, mas vamos ver. Ele, aí passa um dia, 2 dias, ele fala, falei com eles convidaram você para jantar. E aí fui para casa deles jantar. Aí cheguei, era antes do sol se pôr. E é muito doido, né? Lá, muitas casas, o acesso à eletricidade ele é mais restrito. Às vezes tem algumas casas que têm eletricidade, mas só algumas horas por dia. O acesso à água também sempre tem um poço a pelo menos 1 quilômetro, que não é muito longe. 10 minutos andando, 15 minutos andando. Sim, mas imagina, né? É a vida todo dia, né? De buscar água no poço e voltar. Mas é mara. Aí eu passei 3 semanas morando com essa família. Era um casal de senhores, de idosos, com uma filha solteira e umas 7 crianças, assim. E nunca tinha visto uma casa como aquela, porque era uma casa completamente sem eletricidade e não tinha nenhum móvel dentro. A gente dormia em tapete de palha. Não era colchão sequer. Não tinha colchão, não tinha quadro na parede, não tinha sofá, não tinha nada. E aí eu entendi, né, que quando você também não tem você não tem eletricidade, às vezes a casa ela serve só como um abrigo mesmo. Que a vida acontece lá fora, acontece no quintal, acontece na cozinha, que é na frente das casas. E aí passei 3 semanas vivendo com essa família. Como que era a sua rotina lá com eles? Acompanhando eles, fazendo o que eles faziam, indo buscar água, passando a tarde no quintal, às vezes pegava um livro simples que eles estavam estudando, alguma coisa de inglês, porque eles também, o Malau, ele tem a segunda língua é inglês. Então vocês conseguiam se comunicar? Não com a família, com o Greg, que era o artesão que é o filho, só que não morava naquela casa. Ele falava inglês, mas o pessoal da casa ninguém falava. Então eu pegava o livro das crianças, ficava trocando com a irmã do Greg, ajudando ela a ler. Com as crianças, saía com o Greg, tinha um show, tipo, no barzinho ali da beira do lago. E aí ajudava nas tarefas cotidianas. Às vezes dava um relax, ficava no lago. Malau ele não tem muita estrutura, né? Não tinha um restaurante, mas não. Mas, assim, de vez em quando, tinha aquele lodge que eu fiquei a primeira vez. Então, quando eu queria dar uma desbaratinada nessa vibe tão intensa, eu ia para lá, ficava a tarde lá tomando café, escrevendo, e aí eu conseguia me dar uma respirada, né, da dinâmica dele. E aí foi muito massa. E aí, ao longo do tempo, das semanas, a história da pandemia, que era epidemia naquele momento ainda, ia se agravando, as fronteiras do Malawi. Logo que eu cheguei, as fronteiras do Malawi fecharam. E lá tinha muito pouco acesso à internet. Você não chegou nessa época a ficar com um pouco de receio por causa da pandemia, de ficar presa ali? Como é que foi? Eu estava preparada para o inesperado, né? Já não dava mais para ir sair do Malawi. E aí, bom, não dava, fechou. Aí o país fechou as fronteiras terrestres. As fronteiras terrestres tinham fechado. E aí fui conhecendo umas pessoas interessantes. Eu tenho uma irmã que trabalha com empreendedorismo social globalmente, então ela tinha alguns contatos no Malau e me conectou com empreendedores sociais. Eu ia fazer imersões com esses empreendedores para dar novas ideias, para trazer conhecimento e pensar fora da caixa. Tá buscando alternativas de ficar ali e fazer alguma coisa produtiva, né? Exato. E aí, coisas legais começaram a aparecer também. Conheci o pessoal da Vale, brasileiros, né? A Vale ela tem a rede de trem de lá, então tem uma comunidade de brasileiros que vem do lá, né? A gente se encontrava às vezes para jantar. Falou, Giovana, não, você que vai ser repatriado, você precisa vir com a gente, vai ser um caos aqui, todo mundo é muito bonzinho, todo mundo é muito fofinho, mas quero ver a hora que a bomba explodir, sei lá o quê, não vai ter hospital, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E aí, nessa coisa toda, você não dá para você ficar fingindo que nada está acontecendo. Claro, continuar fazendo viver a vida normal. Exato. Num dado momento, o pessoal da Vale fala, Giovana, a gente está
comprando, a Vale que está comprando as passagens através dessa agência, e é o último voo do país, o aeroporto vai fechar indeterminadamente. Você precisa comprar esse voo. Aí eu falei, Oh, não! Mais uma vez, lá vamos nós. Pra onde vai, Giovana? exato. Eu falei, mas que pegadinha é essa, né? E voltar para casa. Eu que planejei, tô há quase 2 anos planejando um sabático. Tudo isso acontece e eu tô voltando para casa. Deu a volta para voltar para casa. Eu falei, que loucura. É. E aí eu falei, bom, talvez o universo queira que eu faça o caminho inverso. E eu primeiro me reconecte com a casa, com a essência da casa e das minhas próprias raízes, que eu ia investigar as raízes de lugares muito remotos e distantes, que não eram minhas raízes, né? E aí eu estava né, a minha vontade toda do meu sabático era experienciar a essência da vida, o cru da vida. E aí, nesse momento, eu lembro, nesse pôr do sol, eu falei, talvez é isso, tudo bem, bora. Falei, bom, mas já que é para voltar, então, vamos para Bahia, né? E lá eu decidi, eu estava dentro do Malau, eu falei, vou, então, se é para voltar, eu vou para Bahia. Já que é para voltar, foi para Bahia. Aí, melhor decisão. Aí eu lembro que eu falei, mãe, aí a minha mãe desesperada, pediu, pelo amor de Deus, volta, o que você vai ficar fazendo aí? Aí, claro, né? Pô. Eu falei, mãe, tá bom, eu vou voltar, só que eu vou para Bahia. Ela, você vai para onde você quiser. Mas volte. Fique no mesmo território. Você quiser. E, dito e feito, voltei, deu 15 dias, comecei a mover em direção à Bahia. Os caminhos me levaram para a região de Trancoso, que eu já tenho uma conexão antiga com Trancoso, ficou 100%, assim, 100%. Foi muito legal. E aí, mas eu estava lá, já estava, né, nesse movimento que eu gostava, porque eu estava me conectando com a verdade daquele lugar que é cheio de camadas. Trancoso é um lugar muito lindo e tem muitas camadas. Tem essa coisa mais que se escuta falar, do lado mais poste, mas se você mergulha, você vai encontrar, né? São muitas camadas. É o povo da capoeira, é o povo do artesanato, são os pescadores, são as mulheres que cozinham, que tem restaurante. Trancoso é um lugar de mulheres muito forte, escrito a ferro por mulheres muito fortes. E aí eu que não estava querendo sair de camadas superficiais, eu queria estar com o pé na água, precisava ser uma casa simples, precisava ser onde eu vivesse. Estava muito inspirada pela minha experiência no Malau. E aí, um dia, uma caminhada, e eu sempre pensando o que eu ia fazer, não se podia pegar ônibus naquela época. Naquele momento não se pegava ônibus, não dava muito para minha carteira vencida. Eu não podia sair de Trancoso muito também, por mim mesmo. E eu falava, o que eu vou fazer para achar esse lugar que eu quero, que eu idealizo? E aí, um dia, numa caminhada, mais de 13 quilômetros de Trancoso, eu paro assim num lugar, eu me deparo com um rio que eu nunca tinha visto, eu não reconhecia em nada do que eu estava vendo, e eu sinto uma paz muito forte, um lugar muito especial, de maneira de assim, de verdade, transformadora, e uma paz que não dava vontade de sair de lá, não dava vontade de se mexer, era uma coisa impressionante. E aí, estava numa caminhada com um amigo, e ele chega, ele tinha ido para caminhar mais longe ainda. Quando ele chega, tô eu parada no mesmo lugar, porque eu mal me mexia. E ele fala, ai, aí e tal. Eu, gente, esse cara é muito lindo e tal. Aí e aí eu viro, tem uma casinha atrás de mim. E aí eu falei, olha, isso era tudo que eu precisava. Olha aí, falou pro amigo. Eu falei, isso é tudo que eu precisava. E ele fala, oxe, mas essa casa não tem nem, não tem nenhum, eu não vejo aqui nenhum poste, não vejo nenhum fio, não tem nada nessa casa. Acho que não tem eletricidade. Eu falei, mas isso daí para mim não tem problema. Eu tinha acabado de chegar da África, né, daquela experiência que eu não passei semana sem eletricidade. Eu falei, isso daí baba, não tem problema. Exato. E aí essa história da Casa dos Frades se inicia. E essa casa, tipo, me tocou muito. É uma casa muito simples, pequenininha, um lugar que, assim, na verdade, parece saída de um conto de Era fadas. Uma casa no meio desse... Era uma casa que eu vi inicialmente, e aí são duas casinhas, um de cada lado do rio, uma bem na beira do rio, outra mais reservada, e uma é de um índio, outra é de um pescador.
Isso bem raro ali hoje em dia na costa da Bahia. Acho que ainda tem casas assim, daquele jeito. E essa área faz parte de uma reserva natural. Ok. Então, ela só a população tradicional que vive lá. E que pode construir? Ninguém pode construir. As casas foram feitas antes da criação dessa reserva. Então, só pode existir o que já existia. E não pode fazer Ninguém mais pode nada? fazer mais nada. E só a população tradicional pode viver ali. Ok. Até então. Achei que a Giovana para mudar a dinâmica. Não, mas mudei pouco. Eu acho que você mudou para melhor. Não, assim, não mudei. Não mudei. Não é que você mudou, né? Não mudei, mas você encontrei meus meios de viver a experiência que eu buscava. Você sem trouxe interferir. você trouxe algo para quem ela trouxe um borogodó para aquela região, para aquela barra de rio. Isso não dá para negar. Então conta, como é que foi isso? Você então viu essa casinha, falou eu quero, um impulso de querer morar ali. Naquela exata? Naquela exata. E aí atravessei o rio, aí não tinha ninguém na Barra, que lá na Bahia a gente chama Delta de Rio de Barra. E aí naquela barra não tinha ninguém. Quando eu cruzo o rio para voltar para o outro lado, para encaminhar em direção a Trancoso de volta, tinha um pescador e a gente troca umas palavras e ele fala, eu falo, você mora aqui? E ele estava na frente dessa outra casa, né, da casa, são duas casinhas, da casa do outro lado do rio, e a casa, tipo, aquela parecia não ter nada. Essa outra, então, umas 5 vezes mais, era toda destruída, assim. Um galpão. Uma casa de pescador depósito, sabe? Dessas que a gente vê que guarda coisa antiga e tal. E tá abandonada, parecia abandonada, né? E aí ele fala, não, eu moro em Itaporanga, que é uma vila mais para cima do rio. Mas, faz 2 semanas que eu não vou para lá e eu não gosto de voltar. Só vou quando precisa mesmo. Olha, eu falei... Interessante. Aqueles momentos de insight, né? Que a gente precisa permitir, o coração conversa com a gente. E nesse momento eu senti que eu falei, eita, eu quero. E aí eu falei, dá para acampar lá do outro lado do rio? Ele falou, dá, procura o pescador Pereira, que mora em Caporanga, ele é gente boa, vai deixar vocês acamparem, tananã. Tá bom. E aí começa a história de relacionamento com esses pescadores. E aí eu não tinha muitos recursos, assim, não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada. Tinha que tudo me virar para chegar lá, que era muito difícil chegar. Para chegar em Itaporanga, que é uma... tudo era... Um lugar mais remoto, né? Difícil acesso. É muito mais confortável ficar ali no quadrado. Deve ser o que a maioria das pessoas conhecem de Trancoso. E aí fui criando um relacionamento. Eu comecei a voltar sempre. Fui conversar com o Pereira. Nisso você já tinha ideia fixa de que você queria aquela casa? Eu queria morar por 4 meses inicialmente. Nunca foi minha intenção ter a casa para mim ou tirar a propriedade deles. Nenhum momento. Era uma experiência que eu queria viver de conexão com a essência, de solitude. Eu estava muito buscando solitude e estava buscando o essencial e mais nada. E aí você encontrou naquela casa. E aí foi uma jornada. Eu vi a casa pela primeira vez em agosto. Em outubro eu comecei a morar na casa que eu morei. Nesses meses, entre uma coisa e outra, houveram algumas reviravoltas e houve criar o relacionamento e se conectar com os pescadores, criar laços de confiança, de respeito, mútuo. Porque imagina você chegar lá, uma mulher vinda de um outro lugar, querendo morar ali. Eu imagino que, né, para eles é tipo... Não tinha acontecido antes. Óbvio, isso com certeza. Bom, e aí antes de começar a morar lá, eu fui muitas vezes de maneira diferente, né? Às vezes eu combinava com um pescador de me encontrar em Itaporanga, aí ele falhou comigo. Aí eu falei, eu lembro uma vez que eu estava lá, que dava para chegar na Barra por uma trilha. Só que não tem trilha demarcada. Falei, bora, foda-se, eu preciso chegar lá. E aí, me enchia, pede informação em Itaporanga, fala, como é que pega essa trilha?
E aí você vai entrando no meio de fazenda, no meio de coisa, aí passa arame farpado, passa por cima, passa por baixo, cruza uma casa, cruza outra. E aí, quando eu chegava na Barra, o pescador que era para estar me esperando em Itaporanga, estava lá embaixo. E aí, assim, essas coisas. Mas olha, mostra também Exato. que você tem muita. Você quer muito. Quando você quer muito uma coisa, você não desiste dela fácil. E mostra para eles também que aquilo é sério. Porque, assim, qualquer pessoa desistiria. Assim, qualquer pessoa que não realmente, que não quisesse fazer aquilo acontecer. Então, assim, todas as experiências que você tem me contado mostra que você é uma pessoa que quando você quer algo, quando você imagina vivendo alguma experiência, você não desiste com o não. Ou você não desiste com alguém que desembarcou com você, vai ter que andar tudo de novo na trilha e pegar 2 barcos, 3 ônibus e 5 aviões. Ela vai. Ela fala, não, eu quero, eu vou. E tudo bem. É verdade. Né? É verdade. Eu acho impressionante, porque é isso, no final das contas. É sua resiliência, né? Tem que ter muita resiliência, além de querer, porque não é só querer. Querer, muita gente quer. Agora, a resiliência e a vontade e a intenção de viver aquele propósito. Né? O que você deseja. Né? Naquele momento, meu propósito era viver a essência da vida, era me conectar com a essência da vida, num nível de simplicidade tão grande, eu achava que aquilo. Que eu achava, né? Que era assim, uma oportunidade de experienciar isso. Eu não ia largar, de fato. Foi essas demonstrações dessa minha vontade que fizeram eles confiarem, me receberem, me respeitarem também, porque eu me colocava lá de coração aberto, com uma humildade muito grande, com uma vontade de aprender, uma vontade de entender e conhecer eles, de trocar de igual para igual, e que aí foi acontecendo. Todo mundo contava para amigos que estavam lá em cima na vila o que eu ia fazer, né, do que eu estava. Encontrei um lugar, eu vou morar ali. Ah! Você é louca. Você é louca, Giovana. Você vai ser atacada, você vai ser estuprada, você vai ser. Nossa, Giovana, nossa, sei lá o quê. Eu falava, não você. Não você. E eu tive que peitar muita gente. Eu imagino, porque muita gente. Você sempre sentiu que era seguro fazer o que você fez? Pelo relacionamento que eu criei com ele, sim. Porque do jeito que eles foram grandes, eles me protegeram muito também do tempo que eu estava lá. E a reforma dessa casa, como é que foi? Vamos falar disso agora? Muitas pessoas te ajudaram, você sozinha? Assim, toda a conceitualização foi minha. Foi todos os recursos, tudo que precisava foi minha. Mas eu tive muita sorte de ter um amigo que topou, que me deu a mão e também não largou. E falou, quando o processo de renovar a casa num lugar remoto, que não tem acesso de carro, né, você precisa, ou você anda 6 quilômetros do lugar mais perto que você pode parar o carro, ou você chega de 40 minutos de barco depois de ter pegado um carro. Então, é um lugar muito difícil de chegar. E aí você chega lá, você não tem eletricidade para ajudar em tudo que você precisa, né, de ferramenta, de etc. Tal. Então, tudo era muito manual e foi um processo muito difícil e humanamente impossível de eu fazer sozinha, claramente, óbvio. Claro. Que teve momentos durante os meses ali de limpeza, de renovação da casa, que eu entrei em estado de cansaço crônico. Vai, quando você não consegue se mexer, você não tem energia. E aí... Porque era uma casa que estava cheia também de entulho dentro, né? Então você tinha que tirar tudo de dentro. Estava tudo podre. Todo dia era assim, era muito entulho. Tinha a gente tirou 2 toneladas de lixo daquela barra. Um lugar que não dá para acessar. Porque também acumulou tanta coisa ao longo de 50 anos que o Vardinho estava lá. Tá, né? Mora lá ainda, mas 50 anos de acúmulo, de plástico, de coisa, de embalagem, de isopor. E também quando você mora numa situação remota, eu aprendi, porque quando eu conheci Vardinho, então comecei a entrar na vida dele, falei, gente, ele é muito acumulador. Só que eu também, que ele era apego. Assim, Vardinho, pode tirar isso aqui? Isso aqui vai ser uma... exatamente. Ainda mais em situação remota, né? Dá para entender. Exato, eu entendi quando você mora assim remoto, vai que um dia esse isopor quebrado serve para alguma coisa. Só que aí virou 50 anos de acumulação.
foi bem difícil, foi engraçado. Então, primeiro você teve que limpar a casa. Aí tive que limpar a casa. Tudo que a gente retirou de lá, a gente encaminhou para reciclagem. Aí você acabou tirando as Aí paredes, foi, né? as paredes foram dispensando, tinha muito pouco parte de que dava para usar. E quando eu via, não tinha mais parede, né? Porque a gente estava limpando, a gente foi tirando os plásticos, foi tirando Ficou madeira só o podre. telhado e a Ficou o sustentação. telhado, a gente refez o piso. Então, assim, era uma missão. Uma missão, cara. Uma missão. Só para quem quer muito mesmo viver essa experiência. E tô curiosíssima para saber como é que foi essa experiência de morar lá. No final das contas, você reformou a casa de um jeito belíssimo. E adivinha, num estilo escandinavo, minimalista, que você trouxe, né, dessa experiência da Dinamarca. E interessante também que combinou também com a experiência que você teve no Malawi, querendo ou não. No final das contas, a casa, ela, sim, tinha referências de vários lugares, porque tinha a falta de eletricidade, de água do Malawi. Então, tinha várias técnicas que eu usava, que eu aprendi lá. Aí, a casa era muito minimalista, no sentido de quase não ter nada. Eu tinha parede, você manteve a casa sem parede. Sem parede, e essa coisa que a gente falou da Dinamarca, de você conseguir olhar dentro, qual o problema? De todo mundo ver o que está acontecendo aqui dentro. E aí do minimalismo, assim, do dinamarquês também, eles se enfiam numas cabanas longe, no meio dos fiordes. Remoto que ninguém dá conta. Não tem nem GPS lá para achar. Eles são assim. Aí faz uma sauna, fica todo mundo pelado lá, vivendo a vida. Eu tinha dessa rap super. E eu não tinha casa há muitos anos, né? Eu não morava no Brasil há muitos anos, então eu trouxe de São Paulo tudo que eu tinha guardado dentro de caixa da casa da minha mãe. Foi para essa casa, era minha casa agora, né? Minha casa temporária ali naquele momento. Então veio coisa de viagem, tinha cerâmica italiana, tinha coisas do Peru. Uma amiga minha extremamente talentosa que faz lustres me deu de presente um lustre gigante num lugar sem luz. Decor. Exato. Decoração. E aí tinha a cama, era coberta pela coxa de patchwork que a minha avó tinha feito. Nossa, gente, só sei que no final das contas a casa ficou assim, a casa dos sonhos, a casa que podia estar na Vogue. É verdade. Não, linda. E aí o tempo passou, né? E no começo eram para ser 6 meses, eu combinei com o Varginho. E deu muito trabalho para limpar a casa, para renovar a casa. Levar 6 meses você combinou de morar na casa? 6 meses eu combinei de morar na casa. Tirando a reforma? Não, já. No momento, no primeiro momento, a gente achou que era só tirar as coisas e. Mas demorou quase 6 meses sua reforma. Exato, né? Exato. Aí quando chegou os 6 meses, eu falei, Verdinho, então, tá chegando 6 meses. Aí ele falou, Giovana, mas você nem aproveitou ainda, mulher. Tem que ficar. Aí ele foi ficar? Aí ele falou, você tem que mais. Eu falei, aí foi mais um ano. Mais um ano. Boa, para aproveitar, poxa, acho justo. Aí eu fiquei um ano morando lá, 1 ano e meio morando lá, de total de história. Foi muito mágico. Lá eu descobri minha melhor versão. Lá é a versão mais empática, a versão mais colaborativa, a versão mais disposta, a versão mais conectada a propósito de todos, né? Porque a mais genuína de tudo, assim. Foi muito mágico. E não tive espelho por 6 meses. Eu, assim, por muito tempo, não me via. Isso também é uma experiência, né? Porque você perde referência do ego. E como mulher ainda mais. Você perde referência do eu. Não do eu, porque você está imerso numa natureza tão... Você está exposto, sem parede. Está imersa numa natureza. Seu vizinho mais próximo está a mais de 6 quilômetros de distância, 6 para 10. Tinha uma coisa muito mágica de quando as pessoas iam visitar. Eu só me via meio que no reflexo do olho das pessoas e o olho delas brilhava um tanto. Lindo. Você conseguia ver o olhar delas como seu espelho, né? De que você estava eu tinha uma consciência. Aí me trazia essa consciência do quão lindo era tudo aquilo. É óbvio que eu sentia dentro de mim, mas eu não estava me vendo. Eu não estava olhando de fora. Interessante. De como lindo era, tipo, tudo, entendeu? De como lindo era a magia daquilo que estava acontecendo. Porque também, quando você vive numa situação, nessas circunstâncias, as pessoas dizem, mas você fica... O que você fica fazendo?
Existindo. Existindo, foi uma das lições muito grandes, assim, que um dia tem uma outra mulher que mora nesse rio, que é uma senhora, Marta, e ela praticamente nascida lá e mora numa casa sem eletricidade, tem 480 anos. E um dia eu tô chegando na casa, um dos pescadores, antes de morar lá, um dos pescadores, vamos lá na casa de Marta. Na casa de Marta, sobe o rio, vai, sobe, entra num braço de rio, entra no outro braço de rio, e eu falo, mas eu ainda não tinha morado lá, né? Aí eu falo, estamos chegando na casa de Marta. Nada em volta, assim, nada. Eu falei, mas ela mora aqui? Tá fazendo o quê? E aí primo diz, vivendo. Falei, que pergunta tonta. Mas tonta, né? Mas que todo mundo se faz. Exato. A gente não está acostumado a ver as pessoas simplesmente existindo. Perdeu esse costume. Porque parece que você tem que estar fazendo alguma coisa para provar a sua existência. Verdade. E na verdade, não. Na verdade, só de estar existindo, você tem o direito de existir. Você está fazendo não, então. E aí, no vivendo não é olhando para o teto. O vivendo é cuidando da sua existência. Exato. É indo buscar água, é indo lavar sua louça, sua roupa. E é como as pessoas do Malawi também, né? O que vocês fazem aqui? Você tem que buscar água, tem que preparar alimento. Você está cuidando de existir. E essa era uma das coisas que eu também falava mais na época, assim, de eu ter viajado para vários lugares, ter passado aqueles meses na África. E eu percebi que eu morava na Dinamarca, sou brasileira, morava a vida toda no Brasil, vivia de um jeito. O povo da Dinamarca vivia de outro jeito, completamente diferente. O povo do Malawi vivia de um outro jeito. E assim, tá tudo bem, todos estão tudo bem. Ninguém tem obrigação de viver de nenhum jeito demarcado. E você acha que essa experiência que você vive é tipo como se fosse um estudo de caso para você formar a sua própria forma de existir? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que fazem 6, 7 anos, e acho que até mais, na verdade, que eu venho desenhando a vida que eu quero para mim. E todos esses testes fazem parte desse design. Então, vamos dizer, há 5 anos eu venho, tipo, literalmente carving, tecendo, buscando formatos de uma vida que me cabe, uma vida que eu me sinto preenchida, de onde eu esteja conectada a propósito. Mas o que foi a maior lição que você tirou dessa experiência, a casa do pescador? Eu não preciso de nada. Eu sou muito poderoso. Eu não preciso de absolutamente nada, nem paredes, para ser feliz, para existir. Que eu posso me virar em situações bem extremas, com pouquíssimos recursos. Aprendi sobre a sincronicidade da vida, porque lá é um lugar sem conexão de celular. E você sempre encontrava quem você precisava encontrar, sem combinar. Depois da história da casa do pescador, o que aconteceu? Você teve que sair de lá, não é? Que era o combinado. E foi para onde? Que rumo que deu sua vida depois disso? Foi difícil, porque se acostumar de novo às dinâmicas, a ir em restaurante, ter eletricidade, tudo isso, comodidade, tudo muito estranho. E você foi para onde? Aí eu fui para Trancoso, eu achei que eu ia pegar a estrada logo em seguida, assim, eu queria sair para o mundo, mas pensei que era bom eu fazer uma base, né? Tinha botado muito amor e muita dedicação, não trocaria um dia, mas falei, não, preciso de uma base para mim. Aí eu comecei a construir uma casa em Trancoso, e nesse momento eu também precisava me posicionar profissionalmente. Então eu olhei para o que eu tinha, né, da minha experiência, do que estava acontecendo ali nesse pós-pandemia, que era um pós-pandemia, e abri uma agência de marketing digital e atendi fazendo estratégia digital e branding para empresas em Trancoso, enquanto eu construí essa outra casa e apoiando projetos de sustentabilidade, projetos de propósito. Então, a transição foi assim. E aí, quando em 2024 para 2025, eu senti vontade de sair de lá. Faziam já 4 anos que eu estava em Trancoso, entre essas histórias. Senti que era hora de chutar o balde, eu fiz uma vez. E realizar sonhos que eu tinha deixado em outras caixas. Ao longo dessa viagem, né, quando eu saí agora desses 10 meses, foi muito, muito lindo, porque eu encontrei
é tanta mulher viajando sozinha. Muita. Nossa Senhora, é muita. No começo da viagem aqui, até um pouco mais balanceado, mas teve lugares que eu estive que, assim, era 80% de um hostel ou de uma acomodação, de uma coisa, era 80% mulher viajando sozinha e um gato pingado de um menino viajando. Mas existe essa estatística mesmo, assim, é comprovado que mulheres viajam muito mais que os homens sozinhas, mas eu acho que tem crescido o movimento de mulheres viajando sozinhas, isso com certeza, mais e mais e mais e mais. E isso me fascinou muito e me inspirou. Eu já venho nessa conexão com o propósito de olhar para a mulher já há muito tempo. E olhando, e aí durante essa viagem, vendo quantas mulheres e escutando as histórias delas, como elas querem empreender, quantas ideias fascinantes elas têm, transições de carreira, que querem deixar de fazer uma coisa, isso me inspirou desde a Tailândia já faz quase 5 meses que eu estou num processo de desenvolvimento de uma metodologia de empoderamento de marca pessoais para mulheres empreendedoras e profissionais criativas, porque eu sou uma pessoa movida a propósito, pode até dar trabalho, pode até ser difícil, mas eu não abro mão de meus olhos brilharem, de eu sentir que eu estou colaborando com alguma coisa que faz sentido. E também na Índia, quando você esteve na Índia, você participou de um projeto muito legal, uma ONG. Eu estava na Índia antes de chegar na Tailândia. Lá eu percebi como é importante a gente se apoiar. A Índia é um país extremamente complexo, de diversidade cultural assim gigantesca. Lá está dentro desse núcleo de mulheres e homens também, né? Porque o idealizador é um homem que quer apoiar, né? Que luta pela causa das mulheres. Mas como faz a diferença? Como faz a diferença ter um espaço seguro e realmente de se fortalecer. Então, isso também me inspirou para olhar e falar, não, eu vou falar só com mulheres, porque é isso, a gente tem que... Todo mundo tem que se dar a mão. Onde é que você acha que a gente se encontra, assim, as mulheres de diferentes raças, cores, nacionalidades, estilos de vida? Mas tem algum ponto, assim, que você acha que a gente se conecta e é por isso que a gente se ajuda e nos, né, ajuda uma outra a ter a força para realizar nossos sonhos? Na nossa potência. Sem dúvida nenhuma. Através da construção do patriarcado foi o silenciamento dessa potência. Então, eu acho que o que conecta a gente nas diferentes culturas é a nossa potência e força, sem dúvida nenhuma. Você é uma mulher que não parece ter, óbvio que tem medo, mas eu acho que você lida com o seu medo de uma forma muito bacana, assim. Você pode explicar pra gente como é que é a sua relação com o medo e como é que você lida com ele? Durante o tempo que eu morei na casa de pescador, as pessoas perguntavam muito sobre medo, sobre coragem. E eu não me reconhecia nessa palavra, porque eu não estava precisando de coragem para estar fazendo o que eu estava fazendo. E eu não entendia. E aí, uma hora eu entendi que a coragem vem do medo. Aí teve um certo dia, depois de muitas vezes escutando como você é corajosa, falei, mas na verdade eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não tenho coragem. E medo de ficar num lugar que não expanda a minha própria existência e ser encaixotada. Isso me faz coragem de saber exatamente. Porque eu concordo 100%. Vem primeiro do medo. É o medo que faz... É o medo de ficar naquela vida que a gente não está gostando. É o medo de ter uma vida que não faz sentido. É o medo de morrer sem ter aquela vida que a gente quis pra gente. É que faz a gente... A coragem vem, a coragem se cria a partir desse medo, né? O medo de viver uma vida insatisfeita. Insegurança. Você, nas suas viagens, você sente medo ou realmente para você já é uma coisa mais tranquila viajar sozinha? Coisas ruins acontecem. Só que é um lugar é uma porcentagem tão pouca que não deveria nos paralisar. Você vê, a gente tem tantas experiências de tantas meninas viajando, aí talvez aconteceu alguma coisa com alguém, alguma situação. Cara, mas isso, quando você olha na perspectiva geral, é menos de 1%. E aí você vai deixar de viver a experiência, deixar de confiar nas pessoas, deixar de abrir seu coração por causa do medo de menos de 1%.
E ainda mais você, como a forma como você viaja tão imersivamente, você acha que é a melhor pessoa para falar que existem mais pessoas boas do que ruins no mundo. O mundo é maravilhoso. As pessoas são maravilhosas. Viajei sozinha lá no Egito, viajei sozinha na Índia, viajei. Estamos aí, né? Tá no Sudoeste Asiático. Passei um ano nessa casa de pescador onde eu só me senti protegida. Então, depois de todas essas suas experiências, do desenhando a vida dos seus sonhos, qual que é a vida do seu futuro? Você já consegue imaginar? Eu gosto muito do que eu vivo hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa livre. Eu amo a minha vida na Bahia. Eu já aprendi sobre mim que eu não, que eu preciso trocar de lugares. Então eu quero criar uma base para mim, um lugar que eu acho especial também. Eu quero fazer a viagem da Rota da Seda, que esse é um sonho que ainda está em aberto. Acho que agora, agora falando depois de 10 meses na estrada, esses são os dois meus principais sonhos, assim, para o futuro. E continuar nessa jornada de levantando a voz de outras mulheres, sabe? De exemplo, de inspiração, ajudar outras pessoas que ainda não deram um passo a darem, a encontrarem seu próprio caminho, sua própria felicidade. Por que você acha que conectar com as mulheres é tão importante para você, na sua jornada? Porque me traz propósito. Um mundo que está cada dia mais confuso. Você escolher uma causa para abraçar é uma das formas que não precisa ser só a mulher. No meu caso, faz sentido pela minha história. Eu sou a irmã mais velha de quatro irmãs, né? Trabalhei com moda e me interesso por artesanato, pelo trabalho manual, que também muitas vezes vem das mulheres. Uhum. Então, na minha história, isso faz sentido. Lindo, lindo propósito de vida. Eu hoje entendo, para mim, que a resposta está em propósito. E você tem um lindo propósito. Muito obrigada, eu amei nossa conversa. Você é uma mulher muito inspiradora. Estou muito feliz da nossa conexão ter acontecido. Espero que ela continue bastante, mais tempo. Com certeza, é uma coisa nossa já, né? E muito feliz mesmo. Adoro encontrar mulheres como você. Tipo, a coisa que você falou do exemplo, você olha para alguém e fala, cara, que legal, essa mulher foda aí. Você consegue pegar uma coisa dela que você curtiu pra caramba e se inspirar e pensar nessa mulher e fazer parecido e bola pra frente, coragem. Eu tive uma inspiração. Além daquele relacionamento, a Eva. A Eva! Exato, mas sim. Mas eu falei assim, a Eva tinha 28 anos na época. Eu falei, mano, se essa menina. Mas aí, é importante a gente falar sobre referências, né? A Eva Zubek. Zubek. É uma polonesa, né? E ela é incrível. Ela também é uma inspiração para mim, super aventureira. Então eu acho importante a gente dar as caras, a gente falar e a gente mostrar o que a gente está fazendo, sim. Porque é assim que você aí que tá vendo, você que está escutando a gente agora, vai acender uma faísca. Então, cara, é isso. Eu não sou, né? Ninguém é igual e caminhos não são iguais. Mas, poxa, se alguém conseguiu encontrar os meios de fazer alguma coisa acontecer, por que eu não... Você não poderia. Exato. Por que não seria? Então, é isso. Muito obrigada, amiga. Que essa comunidade sempre cresça e dê muitos frutos. Muito obrigada.